Show de bola! E o vídeo de hoje vai ser 3 elementos do processo criativo. Eu sou o Pedro Pedrada e hoje vim trazer os 3 elementos que vão compor e te ajudar ao processo criativo. Tá, Pedro, mas para que eu vou usar processo criativo quando se trata de DJ? Aí está o ponto em questão. A diferença entre iniciante, intermediário e avançado e alta performance, quase sempre um dos elementos é o processo criativo que eles têm e o iniciante e o intermediário não tem. E através desse processo criativo, o iniciante e o intermediário sempre vão ficar no chinelo quando tiverem que tocarem com esses outros avançado e alta performance, ou se for produção musical, até o exemplo dos campeonatos de DJs, porque os DJs que mais têm técnica e utilizam essa técnica com muita criatividade, geralmente são os que ganham. E aí tá o porquê eu pensei nesse assunto tão censurado e que dificilmente uma escola toca nesse ponto ou ensina um aluno a ter um processo criativo ou melhorar seu processo criativo. Eu mesmo demorei muito tempo para desenvolver um processo criativo e descobri que não é uma atitude de artistas iniciantes, indiferente de ser DJ, produtor musical, pintor ou designer. E os 3 elementos do processo criativo são: primeiro, observação; segundo, concentração; terceiro, superação. Através desses 3 elementos, o seu processo criativo já pode dar um grande up e você já pode fazer a grande diferença. O primeiro, como o nome já fala, é a observação. Através da observação vai vir seus conhecimentos, sua qualificação, a colheita de referências e associação, que é o principal ponto das ideias, da onde vêm as ideias. E aí poderia dar aquele grande exemplo daquele ratinho do filme da Disney, onde ele pegava a observação e já tinha uma grande referência para poder fazer suas criatividades, pegava vários elementos completamente diferentes, inusitados, e desenvolvia um prato único, aonde todo mundo ficava com o queixo caído. Isso funciona muito bem e muito parecido na produção musical. Segundo passo, o passo da concentração. Em uma sociedade dispersa, a concentração é um ponto muito raro. Pouquíssimas pessoas, nesse atual momento, estão conseguindo elevar seu ponto de concentração, porque são tantas informações, tantos pontos de referência de comunicação, que dificilmente você consegue ficar parado e focar na concentração. E a criatividade e o processo de criação precisa muito da concentração. Então muitas pessoas hoje estão perdendo esse ponto de concentração por causa disso. São muitos meios de comunicação que estão quebrando e ajudando para quebrar esse ponto de criatividade. Lembrando que dentro da própria concentração tem um grande ponto chamado foco. E focar é saber dizer não. Não para o Zap, não para a internet, não para as redes sociais, não para muitas coisas que vão fazer você perder o foco e avançar seu processo criativo. Por isso que a concentração é tão fundamental no processo de criação. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é uma das maiores referências quando se trata de criação, de criatividade. Porém, ao mesmo ponto positivo que o Brasil é um grande berço de pessoas criativas, de pessoas que, através da dificuldade, acabam criando inovações, ele tem um grande problema. Essas pessoas não conseguem ter foco para continuar dando atenção àquela grande ideia que foi desenvolvida. E aí que o Brasil também tem a maior taxa de desistência de ideias. As pessoas iniciam as ideias e com o tempo acabam parando a ideia. Acabam desistindo da ideia porque muitas das vezes não tem um processo criativo. E por isso que eu procurei fazer esse vídeo. Aí vamos para a terceira e a última, a superação. Como o nome já fala, você tem que se superar. Você tem que ter uma ideia, persistir, desenvolver, continuar se esforçando e continuar focado até você conseguir se superar. Pois a maior dificuldade do brasileiro está nesse ponto, na superação. Ele é ótimo em conseguir observar, ele é ótimo em conseguir recriar, ele é ótimo em ter ótimas ideias, mas daí ele peca nesse momento onde ele precisa superar
Ele precisa continuar insistindo, passo a passo, até chegar ao resultado. E só pode parar quando chegar no resultado. Espero que você comece a colocar esses 3 elementos agora nos seus processos de criação e dê um up em todas as suas ideias. Relembrando que isso é só um pingo num oceano de processos criativos. E aproveito para deixar a grande dica para você que quer melhorar seu processo criativo e quer rentabilizar mais rápido as suas ideias, que eu tenho um módulo específico só para processo criativo. E isso é só a ponta do iceberg. Lá nesse módulo você vai aprender várias formas de ampliar o seu potencial e ter o processo aonde eu utilizo até hoje para as minhas ideias. Espero que você tenha gostado. E se gostou, curte, deixa aqui seu comentário e uma sugestão de tema para a gente poder aplicar numa próxima aula. Não esquecendo de ativar o sininho para você poder ser o primeiro a receber as informações e poder aplicar e ter um diferencial. Obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Tá, Pedro, mas para que eu vou usar processo criativo quando se trata de DJ? Aí está o ponto em questão. A diferença entre iniciante, intermediário e avançado e alta performance, quase sempre um dos elementos é o processo criativo que eles têm e o iniciante e o intermediário não tem. E através desse processo criativo, o iniciante e o intermediário sempre vão ficar no chinelo quando tiverem que tocarem com esses outros avançado e alta performance, ou se for produção musical, se for até o exemplo que até o exemplo dos campeonatos, de DJs, porque os DJs que mais têm técnica e utilizam essa técnica com muita criatividade, geralmente são os que ganham. E aí tá o porquê eu pensei nesse assunto tão censurado e que dificilmente uma escola toca nesse ponto ou ensina um aluno a ter um processo criativo ou melhorar seu processo criativo.